Vamos falar de feminista que na verdade é machista? Esse é um assunto que há muito tempo eu queria trazer aqui. Porque nós estamos presenciando no momento atual, o qual a Terra se encontra, o qual o mundo, o Brasil, sobretudo, principalmente, está passando, de uma insanidade coletiva muito grande. Então a gente vê mulheres que se dizem progressistas, que se dizem feministas, que se dizem a favor do direito das mulheres, mas que negligenciam a condição feminina, que não respeitam as necessidades femininas. Tanto é assim que quando uma mulher se identifica com o seu papel no mundo, com seu propósito, e vai nisso o estado de cuidar, o estado de embelezar a vida, e vai nisso o ato de servir a Deus, e vai nisso esse trabalho lindo e profundo da maternidade, muitas vezes elas são até mesmo escorraçadas por essas que se dizem feministas, por essas que se dizem pró-mulheres, e querem negligenciar tudo que o feminino é. Elas se transformaram em verdadeiros homens de saia. Então elas se tornaram agressivas, elas se tornaram violentas, elas se tornaram intolerantes e elas repudiam todo e qualquer símbolo de feminilidade. Então quando se fala sobre, o que você pensa sobre a maternidade, o que você acha sobre engravidar, elas têm apenas uma perspectiva absolutamente destroçada sobre isso, uma perspectiva totalmente amarga sobre isso. Então elas dizem, Deus me livre ser mãe, é a maior cagada que uma mulher pode fazer. Muitas delas nunca tiveram filhos, algumas tiveram e seguem afirmando, é a maior cagada, é a maior cagada, é a maior cagada. E elas vão assim procriando uma realidade de profunda dor, de profundo deslocamento, porque abracadabra a gente cria com o que a gente fala. E quanto mais elas vão maldizendo a sua condição e o seu estado de feminilidade e os desdobramentos da feminilidade, e engravidar, ser mãe é um desdobramento da feminilidade, assim como a paternidade é um desdobramento da masculinidade, você entende isso? Quanto mais elas vão praguejando contra isso, contra o seu estado, contra a sua condição feminina, mais elas vão colocando no seu inconsciente, alimentando o seu inconsciente de amarguras quanto à sua condição. Então existe dentro delas um repúdio, uma repulsa de ser mulher muito forte, muito grande. Então elas, quando elas vêm a público, elas acham que estão falando em prol das mulheres, mas na verdade elas estão defendendo uma forma de viver, uma forma de existir que em nada favorece as mulheres, que na verdade faz com que as mulheres se tornem cada dia mais amargas, cada dia mais tristes, cada dia mais depressivas. Elas vão criando, vão entrando num estado de distimia, que é uma qualidade de um estado de depressão crônica que é reconhecida por mau humor, irritabilidade, desânimo, falta de autoestima, e confunde-se com a personalidade da pessoa. É uma pessoa sempre raivosa, sempre amarga, até a maneira como ela fala é uma maneira hostil, é uma maneira agressiva e violenta. E tudo que você fala sobre feminilidade, por exemplo, elas já se armam, né? Porque se eu fosse homem, eu poderia. E elas vão entrando numa viagem na cabeça delas lá. É uma situação muito complicada, qual nós estamos vivendo. Gente, eu mesma já me deparei com algumas mulheres nesse estado. Mas eu fico feliz em dizer que eu consegui dar a volta nelas. Eu queria dizer para vocês que a Terra está entrando num momento muito oportuno. Nós vivemos sim numa sociedade que foi erguida a partir de uma lógica de um sistema masculino de ser, muito deturpado também, um masculino histérico, é necessário que se diga. Eu compreendo que em dado momento foi necessário que as mulheres se fizessem tal qual os homens para que elas pudessem vencer num mundo que era masculino, que era hostil. Só que também é importante dizer que hoje nós já entramos numa nova era. E que hoje nós podemos não apenas fazer igual aos homens, isso a gente já provou que a gente consegue fazer, mas nós temos que fazer diferente dos homens. A nova era, a era de aquário, a qual nós estamos entrando, já entramos, é uma era de absoluta feminilidade. Isso quer dizer, os atributos da feminilidade têm a ver com o progresso no estado sensível, num estado de muita sutilidade. Isso tem a ver com espiritualidade, isso tem a ver com conexão consigo, conexão com seu corpo, com a sua mente, com seu espírito, conexão com o outro. A feminilidade é aquele pilar da vida que olha para o outro, que
que se identifica com o outro, que é compassivo, um nível, um grau de amorosidade muito profundo. Nós fomos dotadas por isso pela criação. Nós temos mais facilidade de amar do que os homens. Não que os homens não possam, eles podem, mas os homens, nesse ponto de vista, eles são mais limitados. A nossa biologia nos favorece a isso, porque esse corpo é uma manifestação, num grau bem denso, do próprio aspecto divino da feminilidade do Criador. Então nos tornamos, portanto, mais sensíveis, mais emotivas, mais conscientes, mais alertas, entende? Mais amorosas. É muito mais fácil para nós acessarmos tudo isso do que é para os homens acessarem tudo isso. Os homens, eles são por natureza mais rústicos, mais brutos. O trabalho qual eles têm de fazer, um trabalho de um profundo sacrifício de si, um profundo sacrifício físico, eles não podem entrar em processos emocionais muito profundos, porque senão eles não fazem. O trabalho deles é mais bruto, o trabalho deles é um trabalho mais lógico, é mais racional. O nosso trabalho ele é mais sensível, mais afetivo, mais emocional. Isso então nos favorece. A nossa cultura nos favorece tudo isso daí. Essas mulheres que se dizem feministas, elas vêm, na verdade, lutando contra as mulheres. Elas vêm defendendo pautas que na verdade em nada nos favorece, que na verdade nos joga numa posição de profunda dor, de profundo sofrimento emocional e psicológico. Um caso que a gente poderia dizer é essa pseudo-liberdade sexual, que na verdade é uma libertinagem sexual, novamente querendo se comparar aos homens na baixeza masculina. Novamente, quando a gente fala de liderança, mulheres que são agressivas, mulheres que são hostis, que são raivosas, que só falta morder você, entende? Só falta te morder. Novamente se comparando ao que os homens têm de pior no trato com as pessoas. E vai nisso, sempre é importante salientar que a liderança, em todo relacionamento, ela é presidida pelo aspecto pelo aspecto feminino. Aquele que mais domina, aquele que mais detém os atributos de regência relacional, que são atributos sensíveis, de delicadeza, calorosidade, essas pessoas são as que lideram as relações, quer sejam homens, quer sejam mulheres. Só que nós, mulheres, temos uma facilidade maior para acessar isso daí. Esse é um vídeo para dizer que as mulheres, elas precisam começar a olhar para as suas necessidades. Parar de negligenciar os seus corpos, parar de negligenciar os seus anseios profundos. Muitas mulheres eu tenho visto que têm um profundo desejo da maternidade, mas porque foram ouvindo várias mulheres repudiar isso daí, elas começaram a achar que a ideia de ser mãe era uma ideia odiosa, elas começaram a se sentir antiquadas, elas começaram a se sentir ridículas, e aí elas começaram a entrar no processo neurótico e no processo de recalcamento, porque elas queriam ser mãe, mas aí a cultura não acha que ser mãe agora é mais legal, então ela começa a entrar e se frustrar, então eu vou negligenciar esse desejo, papai, quando vê tá maluca, quando vê tá doida, quando vê tá tomando remédio, porque ela queria ser mãe, ela queria cumprir o desdobramento da feminilidade. A maternidade é um desdobramento da feminilidade. A paternidade é um desdobramento da masculinidade. Entende isso? E elas queriam ser mães, mas elas se viram negligenciando, porque certas mulheres disseram para elas que isso nos foi imposto. Gente, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, isso não foi imposto, isso é assim. Quem é mãe é quem é mulher. Você só pode ser mãe porque você é mulher, porque você foi brindada com esse corpo produtivo, reprodutivo e transformador. O corpo feminino é um corpo transformador, é um canal de atravessamento de seres entre mundos. A gente poderia dizer, é uma máquina do tempo que transporta viajantes entre as dimensões, entre eras e entre épocas, se a gente quiser entender assim. Olha para você ver a beleza de tudo isso. Isso é para vocês entenderem que vocês têm que tomar muito cuidado com certos discursos aos quais vocês acreditam. Porque existem hoje muitas mulheres que dizem que são pelas mulheres, mas que na verdade defendem falas e condutas que em nada nos favorecem. Se vocês entrarem nessas ondas aí, vocês se verão daqui a algum tempo amargas e sozinhas. E não é isso que vocês querem, porque ninguém quer viver assim. E para nós mulheres, se ver assim é muito mais sofrido do que para um homem, pode ter a certeza disso daí. Tá bom, queridos?
Muito obrigada e até o próximo vídeo.